Bom, vamos falar da mulher sanguínea, né? A mulher sanguínea, ela é alegre, espontânea, ela chega no lugar, ela tem um brilho próprio, ela é diferente. Todo mundo nota que ela é daquele jeito. Algumas pessoas taxam ela como aquela mulher que quer aparecer, que quer chamar atenção, mas na verdade é o jeito dela. Ela é assim, né? Geralmente ela é muito brincalhona, ela é meio boba da corte às vezes, mas esse temperamento, ele tem algumas características também que atrapalham, como a impulsividade, falar muito rápido antes de falar, antes de pensar. Ela fala muito rápido também, é acelerada. E essa mulher, ela tende a muitas vezes esconder algumas coisas que ela está vivendo, está passando, tá? Isso eu estou passando assim bem rápido. Na semana passada eu falei com mais profundidade. Eu gravei a aula, eu não lembro agora se a gente conseguiu gravar completamente, mas a gente gravou a aula, né? Falei um pouco dos gatilhos emocionais que atrapalham essa mulher, né? Que é a rejeição, um silêncio muito longo, ser ignorada, ela não gosta. Falei também sobre é, características dela na igreja, como ela é líder, né? Muitas vezes animada, mas enfim. Vou passar agora para o outro, porque isso foi a aula passada, tá? A mulher colérica, ela é uma mulher de liderança, de decisão. Ela é aquela mulher que ela é uma ótima gestora. Ela sempre é uma boa voluntária para organizar e tocar projetos. Só que essa mulher, por ser essa líder nata e ela ser muito firme e exata nas decisões dela, e ela pensa rápido, ela coordena as coisas rapidamente. Então, às vezes, ela tende a ferir as pessoas por ser muito grossa. Na verdade, ela não é grossa, ela é direta. E aí as pessoas acham que ela é grossa, que ela é até muitas vezes taxada de mal educada, opressora, opressora, autoritária. E essa mulher, ela tem um grande desafio, porque ela precisa aprender a ouvir, né, e aprender a delegar, porque ela acaba sendo muito ela acaba pegando tudo muito para ela, porque só ela faz direito, ninguém sabe fazer aquilo. Isso é normal da mulher colérica, tá? Mas a gente vai falar sobre como transformar, né, esses temperamentos, não fazendo com que você seja outra pessoa, mas moldando de forma que você se torne mais parecida com o Espírito Santo, aquilo que é do seu temperamento que te torna uma pessoa carnal e te atrapalha nas suas relações com as pessoas e até com você mesmo, você deve moldar segundo o Espírito Santo. A mulher melancólica, ela é mais sensível, mais profunda, observadora. Ela é uma mulher que retém muita mágoa. Ela não fala muito, pensa demais, revisa todas as coisas que foram faladas e fica se culpando e fica muito tempo presa no erro, tem medo de ser julgada, tem medo da crítica, não gosta de errar porque tem muito medo da imperfeição, mas é uma conselheira muito fiel. Ela cuida muito bem dos detalhes, porque ela é detalhista e é uma excelente administradora. Então você vê que todos os temperamentos têm uma coisa boa e uma coisa que precisa melhorar. Então não existe ninguém, esse temperamento aqui é maravilhoso. Não existe isso, tá? Todos os temperamentos são bons e são ruins, porque todos nós somos bons e somos ruins ao mesmo tempo. A fleumática é uma mulher pacificadora. O negócio dela é paz, tímida muitas vezes, isso acaba atrapalhando muito, tá? Então, ela às vezes tinha alguma coisa para falar que iria agregar bastante, mas ela tem medo de falar porque acha que vai estragar a paz da situação, então ela é melhor eu não falar nada e só me adaptar à situação. Essa mulher, ela não gosta de entrar em conflitos, ela tem muita dificuldade em tomar decisão e ela tem uma exigência muito forte emocional. Então, é aquela mulher que ela é muito emotiva e acaba muitas vezes sendo dependente emocionalmente, tá? Mas ela é muito conciliadora, ela tem uma presença que acalma, estabiliza, dá muito suporte para todo mundo, às vezes até deixando ela mesma de lado
se preocupando mais com o outro. O problema é que às vezes ela perde a voz, porque ela, né, acaba deixando os outros falar por ela e perde muitas oportunidades também, tá? Bom, então dei um apanhado aí rapidinho sobre os temperamentos que a gente conversou na semana passada e hoje eu vou entrar no temperamento transformado propriamente dito pelo Espírito Santo, tá? Então, a gente tem lá do capítulo 6 ao capítulo 9, contando a história na verdade, até o capítulo, se eu não me engano, aqui, peraí, capítulo 7. Na verdade, é do capítulo 3 ao capítulo 7. Estou aqui com o meu livro na mão. Para você que não sabe qual é o livro que está estudando, é este, Temperamentos Transformados. Está dando para ver? Temperamentos Transformados. Tá? Então, Temperamentos Transformados vai falar um pouco sobre como o Espírito Santo muda, né, o nosso. Na verdade, não muda, ele transforma o nosso temperamento e traz ali a história de Pedro, Paulo, Moisés e Abraão. Então, nós aprendemos que Pedro, ele é um sanguíneo, mas é um sanguíneo renovado. Paulo é o colérico, mas é um colérico quebrantado. Moisés é o melancólico curado. E Abraão é aquele o fleumático que ele venceu, né, toda aquela dor do melancólico e se tornou pai de nações. Então ele é um fleumático transformado. Então nós vamos falar desses quatro: Pedro, Paulo, Moisés e Abraão, à luz da palavra de Deus, e como os temperamentos deles foram transformados. Vamos começar aqui. O temperamento é o seguinte: é a matéria-prima, é como nós nascemos, como nós viemos. E o Espírito Santo é um escultor, para você entender. É como se a gente fosse aquele barrozinho e ali está o nosso temperamento, mas o Espírito Santo ele vai moldando o nosso temperamento. O seu temperamento, ele revela quem você é, mas o seu caráter revela quem Deus é em você. Então, é quem Deus está formando através desse caráter ali. Quando o Espírito Santo ele começa a operar na gente, a gente tem algumas mudanças. A gente para de dizer eu sempre fui assim. Ah, meu temperamento é forte. Ah, eu sou muito sensível mesmo. Ah, eu não falo porque eu sou tímida. Isso são desculpas, são prisões emocionais, tá? Que a gente tem por causa do nosso temperamento. Mas quando o Espírito Santo ele transforma, ele expõe, ele mostra pra gente, ele revela pra gente o que que a gente precisa modificar. E a gente precisa tomar essa decisão que a gente quer ser moldado. Tudo vai começar com uma identificação dessas características e você dizendo que quer ser mudada. E você vai dizer isso para o Espírito Santo, falar: Senhor, eu quero ser mudada. Eu não quero mais ser essa pessoa, eu não quero mais viver isso, eu não quero mais ser assim. E o Espírito Santo transforma. E por que que a gente diz que o Espírito Santo transforma? Quem lembra aqui quem era Pedro? Quem era Pedro antes do agir do Espírito Santo? Ele era um homem impulsivo, com emoções instáveis, muita carência de emoções, de identidade, se sentia culpado, e ele se sentiu muito tempo ali culpado naquele período que ele negou a Cristo. Então, o homem ou a mulher que tem essa característica, que tem esse temperamento sanguíneo, ele carrega isso, a impulsividade, essa carência, essas emoções, a necessidade de afirmação, a necessidade de aprovação. Mas quando a mulher sanguínea, ela é transformada pelo Espírito Santo, tudo muda. Ela deixa de ser aquela mulher que ama ser amada e teme ser esquecida. Ela para de sorrir para esconder as inseguranças dela. Ela começa a sonhar alto, mas ela
bota as coisas para acontecer. Ela não vive num inicia e não acaba, e uma frustração terrível de sempre começar e nunca finalizar. O sanguíneo, antes de ser transformado, ele vive o sentimento do momento só. A mulher que é transformada pelo Espírito, ela tem uma felicidade contínua, porque ela entende que a alegria dela não está naquele momento. E ela para de pedir, buscar essa aprovação continuamente sem perceber. E a mulher sanguínea transformada, quando ela falha, ela não mergulha em culpa e vergonha. Ela entende que ela está em aprendizado. Ela entende que ela está em constante aprendizado. E que aquilo ali é uma lição de vida para ela. Que é uma possibilidade dela nunca mais errar naquilo que ela errou. Vocês estão entendendo? Alguém aqui se identifica com a mulher sanguínea? Mais alguém se identifica com a mulher sanguínea? A mulher sanguínea não é só alegre, tá, gente? Ela também é sensível. Ela às vezes está sorrindo mesmo com o coração quebrado. Mas, através desse agir do Espírito Santo, ela aprende que o que está sentindo não define quem ela é, tá? Mas sim o que Deus fala sobre ela é o que está definindo quem ela é. Então, quando o Espírito Santo entra, ele não muda, entenda, ele não muda quem você é, ele transforma. Ele pega aquilo, por exemplo, Pedro. Pedro, ele era impulsivo, mas ele falava, ele não tinha medo de falar, ele era ousado. E o Espírito Santo usa essa ousadia em Pedro depois para poder o quê? Ele ganhar vidas. E aquele mesmo Pedro que era impulsivo e foi lá e cortou a orelha daquele soldado, e quando Jesus vai tá ali naquele mar, é o primeiro a falar, eu quero andar sobre as águas, porque ele era assim, impetuoso e tal. E aí, quando ele é transformado, você acha que ele deixa de ser daquele jeito? Quando aqueles homens começam a falar mal do povo que estava ali falando em línguas, o que que ele faz? Ele fala, homens, vocês estão dizendo que nós estamos bêbados, nós não estamos bêbados, até porque são 9 da manhã. Nós aqui estamos com aquele que veio, morreu, ressuscitou, e aí ele começa a contar a história de Jesus, a evangelizar, e 3.000 pessoas se convertem. Então, o Espírito Santo, ele transforma a gente para o que ele quer usar na gente. Então, acredite, o seu temperamento, ele é exatamente como você precisa ser para que o Espírito Santo te use no que ele precisa usar. Então, não ache que o seu temperamento precisa ser mudado. Ele não precisa ser mudado, ele precisa ser moldado para o que Jesus quer fazer, tá? Então, esse é Pedro, tá? Transformado pelo Espírito Santo. E aí nós temos aqui Paulo, que é aquele que era colérico, mas foi quebrado pelo amor de Jesus. Ele era forte por fora, mas exausto por dentro. Controlava tudo, porque aprendeu a sobreviver sozinho. E assim é a mulher colérica, ela é forte por fora e está exaurida por dentro. Controla tudo porque aprendeu a sobreviver sozinha. Carrega o peso do mundo das costas, não confia facilmente, dificilmente chora e dificilmente pede ajuda. A mulher colérica, quando frustrada, vira dureza. Ela fica mais rígida, mais dura, sabe? A colérica, ela vira uma pedra, porque ela foi ferida. E aí, quando ela é ferida, ela não fica acuada, mas ela coloca uma armadura. E ela acha que aquela ferida que causaram nela mostra para ela que ser forte é a única opção que ela tem, mas não é verdade. Quando o Espírito Santo age, ele não arranca esse fogo da mulher colérica, essa força da mulher colérica, mas ele favorece que essa mulher ela seja purificada e direcionada para agir com firmeza, sim, quando necessário, mas dentro do que o Espírito Santo quer fazer através dela.
Então, a mulher transformada, o Espírito Santo transforma a fúria em firmeza com amor. Transforma o controle que ela gosta de ter em submissão ao chamado dela no Senhor. O orgulho, porque ela acha que ela é independente, que ela não precisa de ninguém. Mas o Espírito Santo transforma esse orgulho em dependência total de Cristo. E transforma também o rigor, porque a mulher colérica, ela tem um problema. Ela é muito rigorosa e não é muitas vezes misericordiosa. Então, se ela vê que a pessoa erra, ela não tem misericórdia. Mas quando ela é transformada pelo Espírito Santo, ela derrama sobre as pessoas graça, ou seja, misericórdia, porque é o Espírito Santo que molda ela. Então, nós temos Paulo, um homem que era totalmente furioso, assassino de cristãos, né? Um homem que orgulhoso, né, por ser romano, falar diversas línguas e ter cidadanias, né, diferenciadas, ele era um homem que era cheio de si. E um dia ele teve um encontro com Jesus. E aquele encontro ali começou a transformar ele. Lembra que Paulo, ele não foi moldado assim, ó, do dia para a noite. Paulo, ele não ficou cego e quando ele abriu os olhos, ele já era outra pessoa. Ele ali, ele teve um encontro com Jesus e começou a transformação dele, começou o processo de transformação dele. Então, o homem colérico, a mulher colérica, quando ele se converte, ele começa um processo ali de readequação ao que o Espírito Santo tem para a vida dele. Então, o Espírito Santo começa a moldar. O importante é você entender que, a partir do momento que você encontra Jesus, a mulher colérica, a sua força não é mais para te proteger. Você não precisa se proteger. Agora, quem te protege é o Senhor. E isso é uma grande dificuldade da mulher colérica. Ela colocar a dependência dela no Senhor, porque ela gosta de ter o controle na mão. E se ela perde o controle, tudo desaba, tá? Então, essa é a mulher colérica. Pastor, eu tô me identificando com a mulher sanguínea e colérica, super normal. Nas lives, da semana passada, eu expliquei que todos nós somos os quatro. Porém, existem pelo menos dois que são maiores. Vai ter um momento da sua vida que você vai estar mais melancólica, é comum. Vai ter um momento da sua vida que você vai estar um pouco mais sanguínea, mas dificilmente assim uma muito melancólica vai estar muito sanguínea. E uma muito sanguínea vai estar muito melancólica. É difícil, porque são temperamentos opostos. Mas em algum momento, uma fase da vida que você viva, em alguma situação, pode ser que você esteja mais sanguínea, mais melancólica, mais colérica, mais fleumática. Porque todos nós somos os quatro, porque isso diz do nosso temperamento, tá? Então, geralmente você vai ser guiado por pelo menos dois, né? Você vai ter pelo menos esses dois em, em alto, assim, mais alto, em um nível mais alto. Mas, na verdade, todos nós temos os quatro, mas pelo menos dois que vão dominar. Moisés era melancólico, mas ele foi um melancólico que foi curado do medo e da autocrítica. Isso é muito importante, gente. A mulher melancólica, ela é muito medrosa. Ela tem muito medo. Ela pensa muito profundo, sente profundo demais, se cobra até naquilo que ninguém vê. A mulher melancólica, ela mede a própria vida pelos padrões mais altos. Então, ela vive se cobrando, sofre calada e se sente sozinha o tempo todo. Ela quer acertar tanto que às vezes nem começa. Tem medo de falhar. A melancólica não é dramática, ela carrega pesos que ninguém imagina, tá? Então nunca acha assim, essa pessoa é dramática. Não, gente, ela é melancólica. Você não entende que o temperamento dela é assim. E aí, quando você está me ouvindo aqui agora e entendendo, você pode estar até lembrando de alguém. Nossa, isso aí é a fulana. Tenha mais paciência com a fulana, porque a fulana é melancólica e ela luta todos os dias para se livrar do medo, dessa autocobrança, desse medo de errar, tá? Então, a melancólica, ela também precisa do agir do Espírito Santo, porque foi o agir do
do Espírito Santo que mudou a vida de Moisés. Mas Deus não apagou a sensibilidade de Moisés, porque Moisés era muito sensível por ser melancólico. Ele sentia as coisas com mais profundidade, mas ele transformou aquela sensibilidade de Moisés para usar ele para libertar o povo, para conduzir o povo. A melancólica, quando ela é transformada, o medo se transforma em autoridade espiritual. A autoacusação se transforma em segurança no chamado. Tipo assim, não é sobre mim, é sobre quem me chamou. A melancólica, ela vai entender isso muito profundamente, porque ela entende que eu não sou merecedora de nada, eu não sou boa em nada, mas é o Senhor que me transformou, é Ele que faz através de mim. Então, essa certeza é muito clara para a melancólica, transformada pelo Espírito Santo. A melancólica, que não é transformada pelo Espírito Santo, ela é paralisada, porque ela acha que é tudo pelas mãos dela e que ela vai errar. A melancólica transformada, não, ela sabe que quem faz é o Espírito Santo. E ela se agarra nisso, nessa segurança. A melancólica, transformada pelo Espírito Santo, ela troca a timidez pela coragem sobrenatural. Aquilo que não é natural para ela, não é normal. A melancólica, quando ela é usada pelo Espírito Santo, ela fala assim: Eu sei que não fui eu que fiz. Porque se dependesse de mim, eu não pegava esse microfone. Se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Se dependesse de mim, eu não tinha aberto a minha boca. Se dependesse de mim, eu não tinha colocado minha mão para fazer. Porque eu sou tímida, eu tenho vergonha, eu não gosto, eu tenho medo, medo do julgamento das pessoas, medo do que vão falar, do que vão pensar, de como vão reagir. Tenho medo de errar e zoarem, zombarem. A melancólica transformada pelo Espírito Santo, ela troca a dor interna pela cura para uma nação inteira, que foi o que aconteceu com Moisés. A dor interna dele, ele abandonou e trocou pela cura para entregar para toda aquela nação. Lembre-se, a sua profundidade, mulher melancólica, não é um defeito, é uma ferramenta profética, mas precisa ser curada no secreto antes de ser usado no púlpito, tá? Porque às vezes a gente quer pular etapas e não é assim que a gente vai ter essa transformação pelo Espírito Santo. A transformação acontece no secreto. E o Senhor, e é tão bonito. A gente vê que Moisés, ele estava ali naquele local sozinho, na sarça, quando ele recebe aquele chamado, quando ele vê aquela chama que não se apagava, e ele recebe ali palavras que vão conduzir ele para uma nova fase da vida dele, onde ele deixa de ser aquele homem que carrega a dor de ser um assassino, de se sentir um assassino, e vive com medo do que vão fazer com ele depois do que ele fez, e ele que fugiu, se escondeu, então ele está ali sozinho no momento que Deus fala com ele. Então, a mulher melancólica tem que entender, e todas nós, na verdade, de todos os temperamentos, que a mudança ela começa ali no secreto. O que vai em público, na verdade, é só aquela folhazinha da árvore. O que sustenta mesmo um ministério, o que sustenta uma mulher, é o que acontece lá no íntimo, lá no secreto, lá debaixo da terra, na raiz, na semente daquela planta que germinou, se fortaleceu, se enraizou e depois que vai mostrar as folhas. Então, tudo começa no secreto. E aí, eu quero deixar uma tarefinha para você, né? Ah, vamos falar de Abraão. Gente, eu ia pular Abraão. Não posso. Abraão, o fleumático. O fleumático que saiu da estagnação e se tornou pai de nações. Bom, a mulher fleumática não gosta de conflito, prefere o silêncio. Demora a agir por causa do medo de errar, tem coração doce, mas baixa autoconfiança. Ela não confia nela mesma, assim, se sente sempre muito insegura. Engole sentimentos por medo de incomodar. Nossa, eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela, tipo assim, não quer incomodar nunca. Eu falo, pelo amor de Deus. Procura sim, vai falar sim, vai perguntar sim. Para com isso. Ah, não quero incomodar. Tem que incomodar. Tem hora que você tem que perguntar. Tem que falar. E muitas vezes o que para você é incômodo, para o outro não é. A mulher melancólica ela engole muitos sentimentos por medo.
Suporta demais, fala de menos, evita decisões e depois carrega a culpa. Tem sempre uma ansiedade silenciosa. Parece até calma, mas por dentro tá um turbilhão. E aí, às vezes, ela fica, melhor não mexer nisso, se eu fizer a ideia errada. Eu prefiro ficar quieta. Mas a mulher melancólica, ela acaba tendo procrastinação espiritual, conformismo emocional. Sabe o que que é isso, né, gente? Se conforma com qualquer coisa. A pessoa tá maltratando ela, ela vai se conformar com aquilo. Vai procrastinar a leitura da palavra, vai procrastinar a oração, vai procrastinar o ir para o culto, vai procrastinar um monte de coisa. Ela é uma procrastinadora espiritual. Relacionamento onde ela serve demais e comunica de menos. Vai viver um relacionamento em que ela não consegue se expressar. Serve muito, tipo assim, a pessoa usa e abusa dela. Tem muitos sonhos parados. Vida estagnada, a vida não anda. Ela não explode. A mulher fleumática, ela não tem rompante, impulsividade, explosão, mas ela implode. Ela explode por dentro, porque ela não bota pra fora. Gente, a colérica que tá me ouvindo, ou a impulsiva e sanguínea que tá me ouvindo, quando eu falo, botar pra fora, eu não tô dizendo pra você ser grosseiro, falar o que não deve e depois se arrepender. Não é isso. O que eu tô dizendo é, a mulher fleumática, ela tem que aprender a dizer não na hora certa. Ela tem que aprender os limites. Então, não é para a mulher que está sanguínea e a colérica que está ouvindo falar, então eu tô certa de explodir para não implodir. Não é isso. O certo não é nem explodir nem implodir. O certo é a gente viver uma vida equilibrada. A mulher fleumática, ela ora baixinho, chora baixinho e aguenta até adoecer a alma. Abraão não começou como herói da fé, gente. Ele começou como alguém que esperava demais. Foi apático antes de ser ousado. Mas Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra. Em outras palavras, né? Sai do lugar da estagnação emocional, relacional e espiritual. E esse é um alerta que eu vou deixar hoje aqui para a mulher fleumática. Saia do lugar. Saia dessa estagnação emocional, relacional e espiritual. O que o Espírito Santo fez com Abraão? Transformou a tranquilidade dele em fé firme. Não tem a pessoa que é super tranquila. Eu vou dar um exemplo. A gente estava aí na inscrição para o Vida Vitoriosa, né, dos servos, e tinha um monte de gente que estava assim, mas, gente, tem um monte de gente que não vai. Nossa, será que vai ter equipe? E eu e a Alexandra assim, calma, gente. Fique em paz. Fé. Deus vai enviar quem ele quer que sirva. É fé. Fica firme, tranquilo. Deus vai enviar. Isso é fé, tranquilidade. Uma coisa que uma pessoa colérica, uma pessoa sanguínea, uma pessoa melancólica, fora da estabilidade do Espírito Santo, ela não consegue. Ela já fica desesperada, ela já fica preocupada. E quando você recebe o Espírito Santo e você permite que ele te molde, você passa a ter essa tranquilidade, no caso da mulher fleumática, usada como uma fé firme. A mulher fleumática, ela pode ser uma mulher poderosa em fé, porque ela é tão tranquila, ela já é tranquila, já é calma. Imagina se ela colocar toda essa tranquilidade e essa calma na mão do Senhor. Aí toda a ansiedade vai embora de vez. A mulher fleumática, ela também é transformada quando o Espírito Santo age através dela e transforma toda a mansidão que ela tem em autoridade espiritual. Ela é mansa, calma, tranquila, sensata, fala quando deve. O problema da que não tem o Espírito Santo é que mesmo quando ela deveria estar falando, ela não fala. Só que a mulher fleumática, ela é tão calma e tranquila que quando ela abre a boca, sabe aquela pessoa que, tipo assim, é super calma e tranquilo, mas quando abre a boca é muito sensato? É a pessoa usada pelo Espírito Santo, é aquela pessoa moldada pelo Espírito Santo. Cara, ela é super calma e tranquila, mas quando ela fala, ela é certeira. Essa é a mulher fleumática usada pelo Espírito Santo.
A mulher fleumática, ela também é usada e transformada naquela situação que ela procrastina demais, é muito lenta, devagar para tomar decisões, mas ela é transformada e ela vive sendo uma mulher obediente, uma mulher de obediência imediata, onde Deus fala assim: fala, ela fala, não fala, ela não fala, vai, ela vai, não vai, ela não vai. Ela tem uma obediência imediata ao Senhor. A mulher fleumática transformada, ela troca o silêncio por uma aliança com Deus. Uma aliança de eu vou obedecer ao Senhor, ainda que eu não queira falar, eu vou falar, ainda que eu não queira fazer, eu vou fazer. Aquela passividade natural é transformada em um movimento profético. Essa mulher transformada, ela é uma profeta poderosa. Abraão saiu da zona de conforto e se tornou pai de multidões. O que que Deus pode fazer com o fleumático? Transformar esse fleumático em algo inimaginável. Mães de multidões, mulher que vai cuidar de outras mulheres. A fleumática pode ser muito usada pelo Senhor, se ela se permitir. Você então não foi criada para manter o mundo organizado, silencioso, mas você foi gerada, aliás, você foi chamada para gerar em outras pessoas muitas promessas. Então você precisa se permitir ser moldada pelo Espírito Santo. A fleumática cheia do Espírito Santo não apenas evita a guerra, ela conquista territórios. Olha isso, conquista território, ela vira uma mulher de multidões. O tempo da quietude que te prendia acabou. Agora Deus vai usar sua paz para construir, caminhar e multiplicar. Se você é tímida, é aquela que fala pouco, fica silenciada pelo medo, pela rejeição, pela comparação, Deus não vai te forçar a aparecer, mas Ele vai curar o lugar dentro de você que você acredita que não pode, mas Deus pode, tá? Então você não é apagada. Esquece isso. Ah, eu sou apagada, fico ali no meu canto. Não. O Senhor, ele te costura nos detalhes, porque você é detalhista. Ele faz os milagres através de você nos detalhes. Até aí, gente, falei dos quatro. O que que vocês estão achando? Eu quero agora ouvir vocês rapidinho. Ih, saí aqui sem querer, peraí. Quero ouvir vocês. O que que vocês estão achando aí? Vocês vão me deixar falando sozinha mesmo? Eu e minha mania de prender o cabelo, gente. Aí eu fico igual um certo ministro aí, cabeça de ovo. E aí, gente, bora, eu quero saber de vocês o que que vocês estão achando. Eu tô falando aqui pra caramba. Me fala aí o que que vocês estão achando. Pode falar, Eva. Oi? Tá ouvindo? Pode... tô ouvindo. Eu tô achando ótimo. Eu nem assisti, não participei da primeira, né? Uhum. Não tenho livro, mas estou gostando muito e já me identifiquei como fleumática, com certeza. Acho que quase 100%. Fleumática. Fleumática, cem é. por cento, meu Deus, é bastante coisa. Quase 100%. Nossa, Não, mas eu mas vou comprar o bacana. livro, sim. Vou adquirir o livro para me ler. Fiquei muito Vale a interessada. pena. Vale a É. pena ler, vale a pena. Mais alguém, gente? Bora, gente. Fala aí, não me deixe sozinha, não. Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu me identifiquei, acho que 50% colérica e 50% deu branco, melancólica, entendeu? E assim, eu me identificando muito.
É tudo mesmo eu imaginava que eu era, e realmente estou sendo muito. Para mim, está sendo muito bom. Entendeu? Bacana. E uma pergunta, né, para todo mundo. Quem aqui hoje entende da importância desse assunto? Abre o microfone e responde. Eu. Vocês acham esse tema relevante? Aí eu Com acho muita certeza, coisa. com Vocês certeza, conseguem muito relevante. identificar outras pessoas? Por exemplo, quem é casada, identifica o temperamento do marido? Hum, interessante refletir sobre isso, né? Sim. É. Por exemplo, tem uma situação que a pessoa erra muito. Por exemplo, você está querendo alguma coisa, né? Que seu marido faça alguma coisa ou que ele entenda alguma coisa. Se o seu marido, ele é colérico, gente, se você ficar de lerdeza para falar com ele, você só vai irritar ele. Então, você tem que ser rápida. Quem aqui tem marido colérico? Levanta a mão, não. Fala eu. Aí eu sei. Eu acho que o Marido meu é também. colérico. Ermita também? Eu Eva e estou ermita? aqui pensando, eu acho que eu não consegui identificar ainda. Eu identifiquei muitas pessoas no meu trabalho, que trabalho comigo assim, eu identifiquei. Mas o meu marido, eu não consigo ainda identificar muito bem ele. Porque Ah, ele é um pouco o meu eu assim, acho que é colérico, é. eu Fala, acho que Ana ele é colérico. Paula. Eu, eu sou uma mistura dos dois, melancólico, fleumático. Não, mas a Nossa, gente sempre é assim, isso é normal. fiquei muito. Eu falei assim, meu pai do céu, me ajuda. Não, mas todos nós precisamos de ajuda. Quem é que estava na primeira aula? Eu Eu, tava, eu, eu também. Então, quem estava na primeira aula não responde o que eu vou perguntar agora. Mas quem estava só hoje responde o seguinte: qual temperamento vocês acham que eu sou? Não ouvi. Eu acho que você é uma mistura de colérica com sanguínea. Mas quem? Não tô te ouvindo, Flávia, não tô te ouvindo, Ana Paula. eu acho que é essa mistura dos Eu estava na dois. primeira aula. Com sanguíneo. Então, eu sou, mas o meu é sanguíneo com colérico. Eu sou mais sanguínea do que colérica. Às vezes o meu colérico aumenta, dependendo do que é para eu, né, resolver. Mas o meu é mais sanguíneo do que colérico. Mas às vezes o que que acontece? Com o moldar do Espírito Santo, eu acabei ficando um pouco fleumática. Mas o que é comum, você acaba diminuindo um pouco do colérico, porque você entende, né? Você entende que aquilo ali é o teu temperamento querendo agir e você não quer agir conforme você mesmo, você quer agir segundo o Espírito Santo. Então você se permite ser moldada, entendeu? Então, por exemplo, a fleumática, quando ela tem medo de falar, ela tem que entender que aquilo ali é um medo da cabeça dela. Então, ela tem que ter essa noção. Isso aí tá querendo me derrubar. Isso aí veio para me derrubar e eu não vou permitir que isso me derrube. Então, eu vou falar sim. Eu não vou ficar com esse medo, entendeu? Então, são coisas assim que a gente vai moldando. Mas uma coisa legal é que a gente pode depois, quem sabe mais para frente, marcar uma live só para falar sobre relacionamento interpessoal, que pode ser até conjugal também, porque são duas pessoas, mas pode ser usar para homem e mulher, filho e mãe, amigas, como se relacionar com colérico, como se relacionar com melancólico, como se relacionar com sanguíneo. Eu acho que esse tema é legal para a gente ter uma live depois, que isso vai ser bacana. Mas vamos lá, para a mulher sanguínea.
Anota aí, mulher sanguínea. Sua energia é um presente. Hoje você escolhe constantemente ter constância e profundidade. O problema é que a mulher, às vezes, é muito rasa, mas ela vai sair daqui hoje pedindo a Deus para Deus dar constância para ela começar as coisas e terminar. Porque Deus, ele quer que você vá longe, que você permaneça nas coisas e vá longe. Até porque, olha, o próprio Deus fala para a gente permanecer nele, para a gente não desistir, para não abrir mão de permanecer nele até a volta dele. Então, a mulher sanguínea, ela é muito inconstante. Então, ela precisa aprender a permanecer, ainda que venha adversidades, ainda que venha problemas. A sua meta é ser constante e profunda nas coisas que você faz. Para de ser rasa. Você não precisa de muitas portas abertas, você precisa de uma porta certa. Deus já está te direcionando, é só você acreditar nisso. Sua alegria é luz, mas sua disciplina vai ser a sua coroa. O que vai fazer você alcançar os seus objetivos vai ser a sua disciplina, não vai ser só a sua alegria. A graça te estabiliza e sua intensidade agora tem propósito. Então, a mulher sanguínea, ela é muito intensa em tudo que ela vai fazer. Só que você precisa ser intensa na coisa certa, tá bom? Para a mulher colérica, cara, mulher colérica, você nasceu para liderar. Mas hoje você tem que aprender a liderar com amor, não com pressa. A sua força é uma bênção, mas precisa ser guiada pelo Espírito Santo, para que você entregue o controle a ele e ele possa te fortalecer em todas as horas. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa se render e Deus fará o impossível. Hoje, escolha construir pontes e não muralhas. Para de se afastar das pessoas. Para de afastar as pessoas de você. Essa é uma mensagem para a mulher colérica. Para a mulher fleumática, o silêncio não te esconde, ele te prepara. Hoje você se levanta com uma mansidão do céu, mas também com muita coragem. É equilíbrio. Você não está atrasada, você está em formação. Mas agora é hora de dar passos pequenos, firmes e guiados por Deus. A sua doçura é poder. Sua calma é autoridade, quando alinhado pelo Espírito Santo. Então, mulher fleumática, Deus te chama para agir. E você tem que ir. Você precisa ser movimentado pela fé, tá bom? Esse é o recado para a mulher fleumática. E para a mulher melancólica, seu olhar profundo vê o que muitos ignoram. Você sabia disso? Agora, aprenda uma coisa: você precisa ver a si mesmo com a mesma graça. Você, às vezes, tem muita misericórdia com as pessoas, mas pouca misericórdia com você. O Espírito Santo está curando sua autoexigência. Você não precisa ser perfeita, você precisa ser presente. A sua sensibilidade, mulher melancólica, é unção, não fraqueza. Hoje você se move mesmo sentindo medo, coisa que você não fazia antes. Então hoje você precisa se movimentar mesmo com medo. Você tem profundidade e Deus está te ensinando a usá-la para florescer, não para se esconder. Bom, e para finalizar aqui, eu tenho uma frase para todas vocês. Você não nasceu para sobreviver ao seu temperamento. Você nasceu para governá-lo com o Espírito Santo e reinar com Cristo. Então, todas nós precisamos nos permitir ser moldadas pelo Espírito Santo. Ser moldado para ter coragem, ser moldado para ter menos impulsividade, menos timidez, sermos moldadas. E aqui eu vou deixar agora vou deixar para você um exercício para você fazer essa semana. Deixa eu pegar aqui. Onde eu botei? Vamos lá.
Você vai fazer uma prática espiritual muito bacana. Primeira coisa, você vai nomear a sua dor. Sabe o seu temperamento, que a gente conversou sobre ele? Você vai pegar um, uma parte aí do seu temperamento, que é a sua dor hoje. Então, por exemplo, a mulher fleumática, eu sinto muito medo, medo de tudo. Você vai anotar lá que é a sua dor. A mulher é sanguínea. Eu sou muito impulsiva. Ou, eu sou inconstante. Isso aqui é uma coisa que atrapalha demais a vida da mulher é, sanguínea. Ela é muito inconstante, altos e baixos o tempo inteiro. Abandona as coisas no meio do caminho. Então você vai anotar lá. Eu quero ser constante. Então a minha dor é a inconstância. A mulher melancólica, medo do julgamento. Eu tenho medo do julgamento. Bota lá. Ou então não. Eu sou muito autocrítica. Você vai botar lá qual é a sua dor. A colérica, eu sou muito irada, eu sou grosseira. Você vai escrever lá. Apresente seu temperamento. Você vai apresentar o seu temperamento ao Senhor. Você vai falar: Senhor, eu tenho sido muito inconstante, porque eu sou sanguínea. E Deus, isso tem causado uma fraqueza específica. Aí você vai anotar lá. Então vamos lá. Primeiro passo: nomeie sua dor. Segundo, apresente o seu temperamento a Deus. Terceiro, ore por uma fraqueza específica. 4, peça capacidade, não força humana. Às vezes a gente quer lidar com as situações com a nossa força, no nosso braço, mas você vai pedir capacidade ao Senhor para superar essa dor e essa fraqueza específica. Então, a partir daí, você vai abraçar o processo. Você não vai sair dessa live aqui hoje livre, perfeita. Você vai sair daqui hoje em transformação. E isso é muito maior. Porque quando você está nesse processo de transformação, viva o processo, porque dentro do processo tem muita coisa boa para você perceber, muita coisa boa para você aprender, muita coisa boa para você colocar em prática. Então, viva esse processo. Então, anota aí, nomeie sua dor, apresente seu temperamento, ore por uma fraqueza específica, peça capacidade, não força humana. Abrace o processo. Quem sai aqui dessa live hoje um pouco maior? Eu, Um pouco maior. Só que, gente, de nada vai adiantar tudo que eu falei aqui se você não se perceber. Se você não colocar em prática, se você, na hora da situação, você não perceber que você está permitindo que o seu temperamento fale mais alto. É para você se perceber. É para você, na hora que você agir como você sempre age, você perceber que você não está deixando o Espírito Santo te moldar, mas você está agindo com as suas próprias mãos. Só que assim, não é também para você cair numa tristeza e falar, eu não estou deixando o Espírito Santo agir, eu estou. Não, é para falar assim, nossa, errei, vou melhorar nisso. Da próxima vez já não erro mais. Entendeu? É processo. Cada dia um pouco melhor. Tá? Vamos orar para finalizar? Alguém quer orar? Alguém quer orar para a gente finalizar esse encontro de hoje? Amém, eu oro. Pode orar, Evinha. Amém, oremos. Pai Santo, Pai querido, louvamos e exaltamos o teu santo nome, meu Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, meu Deus, pela vida da pastora Monique, ó Pai, que dedica seu tempo, ó Pai, que separou esse tempo, ó Pai, com esse projeto que certamente, ó Deus, tem alcançado vidas, ó Pai, tem transformado vidas, ó Deus. E com certeza, ó Pai, ela usa a própria vida, Deus, como exemplo, ó Pai, de transformação. A tua filha foi transformada, ó Deus, e ela quer transformar vidas, ó Pai, e certamente ela transformará, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado por tudo isso, Senhor, por este aprendizado, meu Deus, nos capacita, Santo Deus, nos dá força, ó Pai, para que nós possamos colocar em prática, ó Deus, tudo que ouvimos e aprendemos, ó Deus.
porque queremos, ó Deus, mais de Ti e queremos ser transformadas e usadas por Ti, ó Deus, conduzidas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, obrigada por tudo. Amém. Amém. Meninas, na próxima live, que é a última live, semana que vem, na segunda-feira, 8 horas, tá? Na próxima semana, a gente vai estar falando também ainda do livro, tá? E a gente vai estar se aprofundando ainda mais nesses últimos aqui. O andar, nesse último, aliás, capítulo, que é o andar transformado. A gente vai se ater bastante nessa parte de quem já foi transformado, tá? Como andar transformado por aí, né? Não viver como era antes, mas viver o novo. E eu quero que você convide a sua amiga de célula, fala o quanto está sendo bom para você participar, para que ela também se interesse em participar. Eu queria bem fazer uma fotinho, porque na semana passada a gente esqueceu. E hoje eu não queria encerrar sem a gente fazer. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer o print pelo computador. Deixa eu entrar aqui rápido, prometo que é bem rápido. Aqui, vou entrar aqui, acho que deve aparecer Monique mais, ou só mais. Ah, o aplicativo tá fora aqui. Alguém consegue fazer esse print? Deixa eu ver aqui, eu vou fazer em duas partes. Sorri aí, gente. Peraí. Peraí. Ah, consegui entrar com o Márcio, peraí. Aí lá eu consigo pegar todo mundo junto ao mesmo tempo. Tarará, tarará. Deixa eu ver. Tá entrando. Foi. Bom, vou fazer aqui o print. Quem aí tá com a câmera ligada, dá aquele sorriso bonito. Tô perdida, calma aí. Vai, liga aí a câmera. Olha a Vaninha. Olha aí pro celular. Vai, Ermita, mais alguém vai entrar? Eu não tô conseguindo. Abrir a câmera, não? Eu também não estou, não. Ah, puxa. Calma aí. Vai, tenta aí. Ok. Calma aí. Ai, acho que eu não tô sabendo. Se você tocar na tela, tem um desenhozinho de uma câmera. Então, tá assim, não é possível acessar a câmera. No Ah, meu, então né? deve